Olá, tudo bem? Eu sou Marcos, boa tarde a todos. Nos últimos vídeos que eu tenho falado, que eu tenho feito aqui para vocês, eu tenho tocado num assunto delicado, que é sobre a destruição da Terra. E tenho falado que a Terra não vai ser destruída, que a Terra vai ficar aí por milhões, bilhões de anos. E eu gostaria dessa vez, nesse vídeo, apresentar para você que está me ouvindo as passagens bíblicas que falam sobre isso. E para você que é cristão fervoroso, eu aconselho que você leia os textos. Peça a Deus discernimento, peça a Deus entendimento e leia o texto. Porque isso é muito importante. Porque a destruição da terra faz parte da doutrina cristã que está aí sendo apresentada para você. A destruição da terra faz parte de toda uma doutrinação de que você vai para o céu. E de repente você descobre nas escrituras sagradas que a terra não vai ser destruída. Quem é que vai ficar na terra? Os animais? Ah, Deus criou a terra para os animais. Inabsoluto isso. Deus criou a terra para a raça humana, para que nós nos multiplicássemos e enchesse a terra e transformasse a terra num lugar paradisíaco, bom de se viver. Que nós tivéssemos uma vida boa, uma vida eterna, que nem os anjos têm. Deus não criou o ser humano para ter uma vida diferente no que se trata a longevidade dos anjos. Não. Deus criou o homem e a mulher para que vivessem eternamente. Dentro de todo esse contexto social, haveria aqueles que estariam na dianteira dentro do planeta. Gente, vou contar um negócio para vocês. Existem bilhões ou até trilhões de galáxias. Dentro dessas galáxias, trilhões de estrelas, quantilhões de planetas, e o universo está se expandindo. Se fosse para criar tudo isso e ficar aí vagando pelo universo, pelo espaço, teria algum propósito? Não, não. Imagina uma raça humana perfeita em que não precisasse se preocupar com a morte, com uma inteligência 100% ativa. Imagina isso. Esse era o propósito, era e é o propósito de Deus. Só que houve uma situação, como nós todos sabemos, que teve que ser feita toda uma situação para que a humanidade voltasse novamente a ter o benefício da vida eterna. Então eu separei uns textos bíblicos que fala que a terra não vai ser destruída. Inclusive um texto muito usado, que é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, de que o céu e a terra estão sendo guardados para o fogo. Antes de ler que a terra não vai ser destruída, eu já quero deixar bem claro com respeito a esse texto de 2 Pedro. Pedro, quando falou que a terra, o céu e a terra que hoje existem estão sendo preparados para o fogo, ele não quis dizer que os céus serão destruídos, nem que a terra será destruída. Ele quis dizer que haveria uma mudança, tanto no céu como na terra. Seria feita uma limpeza. Nos céus já ocorreu. Um exemplo disso está na oração do Pai Nosso.
Jesus Cristo diz que a gente tem que orar para pedir que Deus realize a vontade dele, assim na terra, como ele realizou nos céus. Então, houve uma mudança no céu. E ele, na oração, bilhões de pessoas pedem que isso seja feito também aqui na terra. Então, nós vamos ler alguns textos nessa primeira parte desse estudo, que fala que a terra não vai ser destruída. O primeiro, eu já li para vocês uma vez, vou ler de novo. Está em Gênesis, capítulo 9, versículos do 20 ao 22. Agradecemos ao Senhor nosso Deus pela leitura da sua santa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Gênesis, capítulo 8, versículos do 20 ao 22. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, por causa do ser humano. Porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. E também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, aqui Deus já deixa bem claro que não vai mais destruir a terra. Ele não vai mais destruir com água. Não, ele não vai mais destruir a terra. Já em Gênesis. O próximo texto é Salmos 37, versículos 11. Salmos 37, versículos 11, lemos: mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os mansos irão herdar a terra. Vem confirmando que Deus não irá destruir a terra. Sim, os mansos herdarão a terra, viverão na terra. Vamos ler agora Salmos 104, versículo 5. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não se abale em tempo nenhum. Outras versões diz indefinidamente. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Salmo 104, versículo 5. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 1, versículos 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler Isaías 45, 18. Isaías 45, 18 diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu. Ele não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Vamos ler Mateus, capítulo 5, versículo 5. No Sermão do Monte, nosso Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus Cristo disse isso: bem-aventurados os mansos, felizes os mansos, porque esses herdarão a terra. Vamos ler também Mateus capítulo 6, no versículo 9. Na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, realize e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras versões fala: realizes a tua vontade. Então, Jesus Cristo diz que nós temos que pedir a Deus que a vontade dele se realize na terra, como se ele realizou no céu. Então, o céu não foi destruído, não existe destruição do céu, o céu não foi guardado por fogo. O céu está lá, a organização celestial de Deus, os anjos, está no céu, inclusive nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler agora Apocalipse, capítulo 11.
Apocalipse 11, versículos 18 e 19. O que é que lemos? 11, 18 e 19. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos. Presta atenção. Para serem julgados os mortos e para se dar o galardão aos teus servos. Aí existe uma classificação. Os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Deus vai destruir os que destroem a terra. Vai trazer o benefício para os profetas, para os santos e para todos os cristãos que temem o seu nome. Vamos ler Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Capítulo 21, versículo de 1 a 4. E vi novo céu e nova terra. Quer dizer, o reino celestiais já foi resolvido. A terra, aqui nessa altura aqui de Apocalipse, a terra também, a situação já estava resolvida. Pois o primeiro céu, quando os demônios estavam lá e foram expulsos, já não existe mais, já passaram. E a primeira terra passaram. E o mar já não existe, a multidão da humanidade como era, não existe mais. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que desceu do céu, o reino de Deus, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo, o reino de Deus. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas já passaram. Então Deus desce, o reino de Deus vem a nós para purificar a humanidade. Essa gente que vai receber o reino de Deus já é uma outra situação que eu vou ler para vocês no próximo vídeo, que são os que saem da grande tribulação. O pessoal que sai da grande tribulação não é arrebatado, eles saíram da grande tribulação. A grande tribulação é na terra. É o reino de Deus que vem, não eles que vão. Todos esses textos que eu li para você, você pode ler em casa. Peça a Deus para que lhe oriente. Leia os contextos. Pastor, falou? Você, tá bom. Chega em casa, você lê para ver se o que ele falou é verdade ou não. Tudo é uma questão da posição do observador. Tá bom? Deus os abençoe. Fiquem com Deus.